Está escrito no Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, versículos 21 a 24, o seguinte: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: Senhor, minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que ela seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Meu irmão, minha irmã, todo o contexto bíblico nesse texto, no capítulo 5 do Evangelho segundo Marcos, nos mostra que Jesus é a esperança dos desesperançados. Sim, o impossível pode acontecer quando Jesus intervém na história de uma pessoa. Ele acalmou o mar e fez cessar o vento quando os discípulos estavam quase a perecer. Ele libertou um homem enjeitado pela família e pela sociedade de uma legião de demônios e fez dele um missionário. Isso está dos versículos 1 ao 20 do capítulo 5 de Marcos. Ele curou uma mulher hemorrágica depois que todos os recursos humanos haviam se esgotado durante 12 anos, uma hemorragia crônica. Agora Jesus ressuscita a filha única de um líder religioso, mostrando que ele também tem poder sobre a morte. Está nos versículos 35 até o 43. O texto bíblico diz que, estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, para que não enfades mais o mestre. E a partir do versículo 36 diz, a partir do versículo 36, o texto bíblico diz que Jesus, olhando para Jairo, disse apenas para ele: Não temas, crê somente. E foi com Jairo até a casa dele. E chegando na casa de Jairo, diz o versículo 38, que chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, e os que choravam, e os que pranteavam muito. E ao entrar lhe disse: Por que vocês estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: Menina, eu te mando, levanta-te. E tomando-a pela mão, disse: Levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou expressamente que ninguém soubesse, e mandou que dessem de comer à criança. Nessa passagem bíblica, é muito interessante que nós vemos Jairo indo ao encontro de Jesus, levando a sua causa, uma causa, diga-se de passagem, desesperadora. O desespero de Jairo levou a Jesus com um senso de urgência. O versículo 35 diz que, estando ele ainda falando, chegaram alguns secretários dele e disseram para ele: A tua filha está morta, não adianta mais importunar o mestre. Olha, foi um momento muito desesperador na vida daquele homem. Ele tinha uma causa urgente para levar a Jesus. Sua filhinha estava à beira da morte. E Marcos nos informa no versículo 42 que ela era filha única e tinha 12 anos de idade. Desta maneira, a linhagem de Jairo estava para se extinguir, já que ela era filha única, ele não iria ter mais descendência. E segundo o costume da época, uma menina judia se convertia em mulher a partir dos 12 anos de idade. Aquela menina estava precisamente no umbral dessa experiência. Ela era como uma flor que estava secando antes mesmo de desabrochar plenamente.
Todos os outros recursos para salvar a sua filha haviam chegado ao fim. Jairo então busca Jesus com um profundo senso de urgência. Olha, o sofrimento muitas vezes pavimenta o nosso caminho para Deus. A aflição, frequentemente, ela pode se tornar a voz de Deus. As aflições tornam-se fontes de bênção quando elas nos trazem até o Senhor. Jairo crê que, se Jesus for com ele e impor as suas mãos sobre a sua filhinha, ela será salva e viverá. Jairo crê na eficácia do toque das mãos do Senhor. Ele confia que Jesus é a esperança para a sua urgente necessidade. Que coisa linda, né? Um exemplo de fé na vida deste príncipe da sinagoga chamado Jairo. Nós vemos nesse texto também o desespero de Jairo, que levou a transpor barreiras para ir até Jesus. Jairo precisou vencer duas barreiras antes de chegar até o Senhor. Em primeiro lugar, a barreira da sua posição. Jairo era chefe da sinagoga, um líder na comunidade judaica que tanto recriminava o ministério do nosso Senhor. A sinagoga era o lugar onde os judeus se reuniam para ler o livro da lei, os salmos e os profetas, aprendendo e ensinando aos seus filhos o caminho do Senhor. Jairo também era o responsável pelos serviços religiosos no centro da cidade, aos sábados, pela escola e tribunal de justiça durante o restante da semana. Ele supervisionava o culto, cuidava dos rolos das escrituras e distribuía as ofertas e administrava e cuidava do prédio, do edifício onde funcionava a sinagoga. Ou seja, o líder da sinagoga era um dos homens mais importantes e respeitados da comunidade em que fazia parte. Esse era o caso de Jairo. A posição religiosa, a posição social, a posição econômica de um homem, entretanto, não o livra do sofrimento e da dor. Jairo era um líder, ele era rico, ele era influente, tinha amizades importantes, mas a enfermidade chegou à sua casa. O seu dinheiro e sua influência religiosa e política não puderam manter a saúde da sua filha e chegou ao ponto de sua filha morrer. Os filhos dos ricos ficam doentes e morrem também. Na verdade, a morte vem aos casebres e aos palácios, aos chefes e aos servos, aos ricos e aos pobres. Nesse ponto de vista, todos nós estamos nivelados. Somente no céu a doença e a morte não podem entrar. Consciente da dramática realidade que estava vivendo, Jairo despojou-se de seu status e prostrou-se aos pés de Jesus. Pois Jairo entendia que Jesus era suficientemente grande para vencer todas as barreiras na hora da necessidade. Esse foi o pensamento de Jairo. Muitas vezes o orgulho pode levar um homem a perder as maiores bênçãos dos céus. Naamã se recusou a obedecer a ordem do profeta Eliseu para mergulhar no Rio Jordão. Se não fosse a intervenção de seus servos, teria voltado para a Síria ainda leproso. Uma outra coisa interessante que nós vemos aqui, nessa passagem bíblica, Jairo venceu a barreira da oposição dos líderes religiosos. A essas alturas, os escribas e fariseus já se mancomunavam com os herodianos para matarem Jesus. Está em Marcos 3, versículo 6. Eles já estavam articulando a prisão e morte do Senhor. As sinagogas estavam fechando as portas para o mestre da Galileia. Os líderes religiosos viam em Jesus uma ameaça à religião judaica. E Jairo precisou romper com o medo da crítica ou mesmo da retaliação dos maiores líderes religiosos da sua nação. E foi até Jesus. Ele tinha algo maior para procurar a solução. O desespero de Jairo levou-o a prostrar-se aos pés do Senhor. Há 3 fatos marcantes em Jairo. Em primeiro lugar, Jairo se humilhou diante de Jesus.
O texto bíblico diz que ele se prostrou literalmente. Ele reconheceu que estava diante de alguém maior do que ele, do que os líderes judaicos, do que a própria sinagoga. Ele reconheceu o poder de Jesus. Ele se prostrou e nada exigiu, mas simplesmente pediu com toda a humildade. Ele se curvou e não expôs seus predicativos, nem tentou tirar proveito da sua alta posição social ou prestígio religioso. É assim, na presença do Senhor, não há espaço para vaidades. E analisando bem, não há lugar na terra mais alto do que aos pés do Senhor. Cair aos pés de Jesus significa estar de pé. Aqueles que caem aos seus pés, um dia estarão à sua direita na glória eterna. É o que a Bíblia nos garante. Em segundo lugar, Jairo clamou com perseverança. Jairo não apenas suplica a Jesus, mas o faz com insistência. Ele persevera na oração. Ele tem uma causa muito séria e não está disposto a desistir dela. Ele não reivindica seus direitos, mas ele clama por misericórdia. Ele não ostenta os seus méritos, ele se prostra simplesmente aos pés do Senhor. Em terceiro lugar, Jairo clamou com fé. Ele demonstrou fé. Ele crê que Jesus tem poder para levantar a sua filha do leito de morte. Ele crê firmemente que Jesus tem a solução para a sua urgente necessidade. Olha, a fé de Jairo germinou no solo do sofrimento, foi severamente testada, mas também amavelmente encorajada pelo Senhor. Uma coisa muito interessante é que Jesus, sem hesitar, vai com Jairo, levando esperança para o seu desespero. Quando Jesus vai conosco, nós podemos ter a certeza que Ele se importa com a nossa dor. A bem da verdade, Jesus sempre se importa com as pessoas. Ele fez uma viagem pelo mar revolto até a região de Gadara para libertar um homem louco e possesso. Mas ele fez questão de voltar. Agora ele caminha espremido por uma multidão para ir à casa do líder da sinagoga. Mas no meio do caminho, olha que coisa interessante, no meio do percurso, ele para conversar com uma mulher anônima e para libertá-la do mal que a afligia há 12 anos. Uma mulher com hemorragia crônica. Por incrível que pareça, o mesmo tempo de vida da filha de Jairo, 12 anos de alegria de Jairo, de tristeza daquela senhora. Jesus se importa com você, com a causa que você tem no seu coração. E as 3 palavras de Jesus nesse episódio é que fazem toda a diferença. Em primeiro lugar, no versículo 36, da fé, Jesus diz a Jairo, após este ter recebido a triste notícia da morte de seu filhinho, Jesus olha para ele e diz: não temas, crê somente. Era fácil para Jairo crer em Jesus enquanto a sua filha estava viva. Mas agora ele recebeu a notícia que a menina já tinha morrido. E a desesperança bateu à porta do seu coração. Olha, quando as circunstâncias fogem do nosso controle, também nós somos muito propensos e levados a desistir de crer. Em segundo lugar, no versículo 39, Jesus declara enfaticamente a palavra da esperança. E ele diz: a criança não está morta, mas dorme. Olha, para os cristãos a morte é um sono passageiro. Quando o corpo descansa, o espírito sai do corpo. Está lá em Tiago 2, versículo 26. E para habitar com o Senhor e estar em Cristo. Não é a alma que dorme, mas o corpo que aguarda a ressurreição na segunda vinda de Cristo, conforme o apóstolo Paulo declara em 1 Coríntios 15, versículos 51 a 58. Seria interessante você conferir isso na Bíblia depois. Em terceiro lugar, no versículo 41, Jesus libera uma palavra de poder e diz: menina, eu te mando,
levanta-te. Toda descrença e dúvida foram vencidas pela palavra de poder do Senhor. A menina levantou-se não apenas da morte, mas também daquela enfermidade. Ela levantou-se curada, completamente restabelecida para o seio de sua família. Quando Jesus vai conosco, os imprevistos humanos não dispõem de poder para frustrar os propósitos divinos. Enquanto aquela mulher com hemorragia recebe graça, o pai da criança moribunda vive o momento mais difícil, o de maior dor na sua vida. Ele recebe a notícia de que sua filhinha morreu. Jairo deve ter ficado aflito quando Jesus interrompeu a caminhada para sua casa para atender uma mulher anônima no meio daquela multidão. O seu caso requeria urgência. Imagine a aflição, a ansiedade que passou no coração daquele homem. Ele não podia esperar, mas Jesus não estava tratando apenas da mulher enferma, tratava também de Jairo. A demora de Jesus foi pedagógica. Algumas vezes parece que Jesus está atrasado. Os discípulos já tinham esgotado todos os seus recursos, jogados de um lado para o outro por uma terrível tempestade no mar da Galileia, na noite anterior, quando eles viajavam para Gadara com Jesus dormindo na proa do barco. Era a 4ª vigília da noite e o naufrágio parecia inevitável. Mas quando a desesperança parecia vencer, Jesus levantou-se e, andando sobre as águas, trazendo vitória para os seus discípulos. Aliás, Jesus não estava na polpa do navio, não, ele estava vindo, que ele tinha ficado orando no monte. Quando Jesus chegou à aldeia de Betânia, Lázaro já estava sepultado há 4 dias. Marta pensou que Jesus estava atrasado, mas Jesus levantou Lázaro da sepultura. Olha, nada apanha Jesus de surpresa. Os imprevistos dos homens não frustram os propósitos do Senhor. Os impossíveis dos homens são possíveis para Ele. Quando Ele parece estar atrasado, é porque está fazendo algo melhor e maior para nós. Há um ditado popular que diz que Deus tarda, mas não falta. Na verdade, o Senhor nunca tarda. Ele chega sempre na hora certa. Essa tese se deve, talvez, pelo nosso senso de imediatismo, nosso senso de urgência, e achamos que o Senhor se atrasa. O relógio de Deus não é acertado pelo nosso. Ele chega sempre na hora certa. Quando Jesus vai conosco, não precisamos temer as más notícias, né? O versículo 36, Jairo recebe um recado de sua casa. Sua filhinha já morreu. Agora é tarde. Não adianta mais incomodar o mestre. Que momento difícil, né? Na visão daqueles amigos, as esperanças haviam se esgotado. Eles pensaram, há esperança para os vivos, mas não há nenhuma esperança para os mortos. Então não adianta mais levar o mestre até a sua casa. Aquela causa parecia perdida. Jairo estava atordoado e abatido, ansioso. A última fagulha de esperança é arrancada do coração de Jairo ao receber aquela notícia. O mundo desabou sobre a sua cabeça. Uma solidão incomensurável abraçou a sua alma. Entretanto, Jesus, sem acudir às palavras dos mensageiros que vinham da casa de Jairo, não reconhece a palavra da morte como palavra final e contrapõe-se à palavra da fé e diz para Jairo: Jairo, não temas, crê somente. O Senhor está dizendo isso para você, meu irmão. Não temas, crê somente. Quando nós lemos o Evangelho segundo Marcos, vemos que a fé não resulta dos milagres, não. Mas os milagres resultam da fé, vêm da fé, sim, do milagre da fé. Exatamente quando a fé se torna ridícula, é que se torna séria. Na hora que os nossos recursos acabam, Jesus nos encoraja a crer somente. Crer somente. Não temas. As más notícias podem nos abalar, mas não abalam o nosso Senhor. Não, Ele é inabalável. Elas podem pôr um fim nos nossos recursos, mas não nos recursos do Senhor.
Jesus disse para Marta, irmã de Lázaro: Marta, se creres, verás a glória de Deus. É assim, simples assim. As nossas causas irremediáveis e perdidas têm solução nas mãos de Jesus. A morte é o rei dos terrores, mas Jesus é infinitamente mais poderoso do que a morte. As chaves da morte estão na sua mão. Um dia Ele tragará a morte para sempre. A confiança na presença, na promessa e no poder de Jesus é a única resposta plausível para a nossa desesperança. Quantas coisas parecem totalmente perdidas, mas com Jesus em nossas vidas, elas ainda não estão perdidas. Ou melhor, elas jamais serão perdidas. Deus providenciou um cordeiro para Abraão lá no Monte Moriá. Abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar quando este estava encurralado pelos egípcios. A palavra de Jesus ainda deve ecoar em nossos ouvidos, em nossos corações. Não temas, crê somente. Crê somente. Simples assim. No meio da crise, a fé tem que sobrepor as emoções. O grande inimigo da fé não é a razão, mas são as nossas emoções. Tanto o evangelista Marcos como Lucas falam do temor sentido por Jairo. Foi um momento extremo da sua vida. Há algo temível na morte, ela nos infunde ao pavor. Lá em Hebreus 2,15, a Bíblia diz que nós devemos ter cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando venha nos perturbar e por ela muitos venham a se contaminar. Marcos diz que, estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, não importunes mais o mestre. Quando Jairo recebeu o recado da morte da sua filha, seu coração quase parou, seu rosto empalideceu-se, e Jesus viu claramente, nitidamente, a desesperança tomando conta do seu coração. Ele vê isso em nós também, nos nossos momentos de luta. Jesus então o encoraja a crer, pois a fé ignora os rumores de que a esperança morreu. O versículo 39 nos mostra que quando Jesus vai conosco, nós não precisamos nos impressionar com os sinais da morte. O texto bíblico diz que todos os que estavam ali lamentando, tantos que trouxeram a notícia para Jairo, quanto os próprios familiares, sabiam que a criança estava morta. E Jesus entra naquela casa com Jairo e seus discípulos e diz que ela está apenas dormindo, pois ele faz um prognóstico teológico e não um diagnóstico físico da condição da garota. Jesus disse a mesma coisa quando recebeu a notícia da morte de Lázaro, seu amigo. Muitos dizem que a morte é o fim, mas a morte não é permanente. Isso é fato. Do ponto de vista de Deus, é um sono para o qual há um despertar. Mas Jesus promete mais do que isso. Embora esteja morta, a sua condição não é mais permanente do que o sono. Ele vai trazê-la de volta à vida. O culto à morte é declarado sem sentido e a morte denunciada. Ela morreu. É uma palavra a qual Deus não se curva. Deus não é Deus de mortos. A Bíblia diz que Deus é um Deus de vivos, porque para Ele todos vivem. Os homens continuam divertindo-se, referindo-se à fé religiosa como se fosse uma superstição ou um mito. Mas esse abuso não fez Jesus parar. Enquanto todos ali ficaram na expectativa, não tenho dúvida, muitos zombando quando o Senhor disse: ela apenas dorme. O Senhor entrou resolutamente, decidido a levantar a garota. Ao longo dos séculos, os incrédulos riram e escarneceram, mas Jesus continua operando milagres extraordinários.
trazendo esperança para aqueles que já tinham se capitulado ao vozerio estridente da desesperança. Nós olhamos uma situação, nós somos muito propensos a isso e dizemos, não tem jeito. Colocamos o selo da desesperança e dizemos, impossível. Não obstante isso, somos tomados pelo desespero e a nossa única alternativa é lamentar e chorar. Mas Jesus olha para o mesmo quadro e diz, é só mais um instante. Isso é apenas passageiro. Ainda não é o fim. Eu vou estancar as suas lágrimas. Eu vou aliviar a sua dor. Eu vou trazer vida nesse cenário de morte. E os versículos 40 até o versículo 42 nos mostram que quando Jesus vai conosco, a morte não tem a última palavra. Não. Os mensageiros que foram a Jairo e a multidão que estava em sua casa pensaram que a morte era o fim da linha, uma causa perdida, uma situação irremediável. Mas a morte também precisa bater em retirada diante da autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. Os que estavam na casa riram de Jesus, zombaram, tripudiaram, quando Jesus disse, ela não está morta, ela dorme. Nada sabiam a respeito do Deus vivo. Por isso eles riram, e o riso era da descrença. Mas Jesus entra na risada e a expulsa. Versículo 40 mostra que diante do coral da morte ergueu-se o solo da ressurreição. Tomando-a pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar. Talita cumi. Essa era uma expressão em aramaico que a pequena menina podia entender, pois o aramaico era a língua nativa daquela localidade. Assim Jesus estava demonstrando a ela não apenas o seu poder, mas também a sua empatia e o seu amor para com os seus filhos. Jesus não usou nenhum encantamento, nenhuma palavra mágica, não gritou, não esbravejou, somente com a sua palavra de autoridade, sem nenhuma luta ofegante, sem meios nem métodos de se impor à morte. Diante da voz do onipotente Filho de Deus, a morte curva-se, curva sua fronte altiva, dobra seus joelhos e prostra-se vencida perante o Criador. Para Jesus não tem causa perdida. Ele dá vista aos cegos, levanta os paralíticos, purifica os leprosos, liberta os possessos, ressuscita os mortos e quebra as cadeias dos cativos e levanta os que estão caídos. Hoje ele dá vida aos que estão mortos em seus delitos e pecados. Ele arranca os escravos do diabo do império das trevas e transporta para o reino do seu Pai e faz deles embaixadores da vida. Ele arranca um bêbado, um drogado, um criminoso do porão de uma cadeia e faz dele um arauto do céu. Ele apanha uma vida na lama da imoralidade, da promiscuidade e faz dela um facho de luz que passa a resplandecer, luz neste mundo que jaz no maligno. Ele apanha uma família quebrada, destruída aparentemente e faz dela um jardim perfumado de singela alegria, que leva motivação para outras famílias. Olha, meu irmão, minha irmã, quando Jesus vai conosco, o choro da morte é transformado na alegria da vida. O versículo 42 diz aqui, que logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto aqueles que estavam ali. Aonde Jesus chega, entra a cura, entra a libertação e a vida. Onde Jesus intervém, o lamento e o desespero são estancados. Diante do Senhor, tudo aquilo que nos assusta precisa bater em retirada. A morte com seus horrores não pode mais ter a palavra final. A morte foi tragada pela vitória.
Na presença de Jesus, a plenitude de alegria, é o que nos garante a palavra de Deus. Só Ele pode acalmar os vendavais da nossa alma, aquietar o nosso coração e trazer-nos a esperança no meio do desespero. Marcos registra que imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar. Imagine a alegria daquela família, imagine a alegria daquele pai, de Jairo, da sua esposa, de todos os familiares. A ressurreição restaurou tanto a vida daquela criança como a saúde dela. Nenhum resquício de mal, nenhum vestígio de preocupação. O milagre foi completo. A vitória foi tremenda e a alegria foi extraordinária. Concluindo, meu querido e amado irmão, minha amada irmã, nós aprendemos com a palavra de Deus neste capítulo 5 do Evangelho segundo Marcos, que Jesus é a esperança dos desesperançados. Dos versículos 1 até o versículo 20, ele mostrou isso para o homem que não podia ser subjugado, um homem dominado por uma entidade de demônios. Ele mostrou isso para a mulher que não podia ser curada da hemorragia crônica. E nos versículos 21 a 34 e 35 a 43, ele mostrou que é a esperança para os desesperançados, para aquele pai que recebeu a informação de que não poderia mais ser ajudado porque sua filhinha havia morrido. Olha, meu irmão, minha irmã, procure colocar a sua causa também aos pés do Senhor, pois Ele ainda caminha conosco e tem todo o poder para transformar o cenário de desesperança em celebração de grande alegria e extraordinária motivação para as nossas vidas. Desejo a você e toda a sua família um feliz domingo na presença desse Senhor que cura, que salva, que restaura e nos motiva. Grande abraço.